Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai fazer a resolução daquela série de 12 questões que eu tinha deixado no vídeo anterior. Então eu peço que você, se não viu o vídeo anterior, né, dá uma olhadinha lá, né, não veja esse sem ter visto antes a parte da teoria e a proposta dos exercícios. Bom, pessoal, vamos lá, vamos ver as soluções, né, atacar agora os problemas. O primeiro problema diz o seguinte: sabendo-se que seno de x vezes cosseno de x é igual a seno de x, e que o x está entre 0 e π, quer dizer, o x está no primeiro ou no segundo quadrante, então quanto é que vale o x, né? Vamos lá, vamos resolver. Primeira coisa que a gente pode fazer é jogar aqui o seno para o primeiro membro, né? Colocar aqui o seno em evidência e cair aqui nessa equação onde a gente tem o produto de dois fatores igual a zero, tá? Se o produto desses dois fatores é igual a zero, significa o seguinte: ou o primeiro fator é zero, ou então o segundo fator é zero, tá bom? Se o primeiro fator é zero, né, se seno de x é igual a zero, e o que tem que acontecer então com x, né? Qual vai ser o valor de x? Onde que o seno zera, né? O seno, pessoal, o seno ele vai anular para x igual a... Bom, o seno de x ele vai anular para x igual a zero, né? Então a gente teria a princípio a resposta x igual a zero, tá? E o valor aqui também de x para quando x é igual a para quando o cosseno de x é igual a 1 sobre 2, né? Que é o x igual a 60 graus ou x igual a π sobre 3. Então a gente teria a princípio duas soluções: x igual a zero e x igual a π sobre 3. X igual a zero satisfaz aqui o seno de x igual a zero e x igual a π sobre 3, cosseno de x igual a meio. Só que, dá uma olhadinha aqui, né? No domínio aqui, né, onde a gente está procurando as nossas soluções. O x ele tem que ser maior do que zero, né? Então x igual a zero não serve para a gente. Por isso, a gente fica com uma solução somente, x igual a π sobre 3, e a gente vai marcar a alternativa C. Bom, pessoal, próxima, né? Questão 2, vamos ver. Questão 2, a gente tem o x no primeiro quadrante, e a gente sabe que seno de 2x é igual a raiz de 2 sobre 2, e a gente quer descobrir aí quais são os valores possíveis para x. Vamos ver, né? Vamos descobrir. Pessoal, se o seno de 2x é igual a π sobre 2, é igual a raiz de 2 sobre 2, você vai observar que uma resposta possível, né, é se a gente trocar aqui o 2x por 45 graus, ou seja, π sobre 4, tá bom? Mas claro, né? Se π sobre 4 é uma solução, para o seno, né, o suplemento também vai ser uma solução. Tá? Então, lembra, né, aquela história de família de soluções, né? A gente vai ter duas respostas. A gente vai ter o π sobre 4 e seus arcos côncavos, mas a gente também tem o 3π sobre 4 e seus arcos côncavos. Afinal de contas, seno de 3π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Só que esse é o valor de 2x. A gente está querendo descobrir o valor de x. Então a gente vai pegar cada uma dessas equações e dividir por 2. Então, dividindo a primeira por 2, a gente tem x igual a π sobre 8 mais kπ. Dividindo a segunda por 2, a gente tem x igual a 3π sobre 8 mais kπ. E aí a gente tem, pelo menos aqui no primeiro quadrante, essas duas soluções, né? A gente tem o π sobre 8 e a gente tem também o 3π sobre 8. 3π sobre 8 está no primeiro quadrante? Tá, né? 3π sobre 8 ainda é menor do que π sobre 2, certinho? Por quê? Né? Porque 3π sobre 8 é menor do que 4π sobre 8. E 4π sobre 8 é igual a π sobre 2, certinho? Então a gente tem essas duas soluções no primeiro quadrante e a gente vai marcar aí a letra B de bola, né? O x pode assumir esses dois valores. Pessoal, próximo problema, questão 3. A soma das raízes da equação 2 seno ao quadrado de x igual a 1 menos seno de x no intervalo de 0 a 2π, né, incluindo os dois intervalos, é igual a quanto? Vamos lá. Então a gente primeiro, né, resolve essa equação do segundo grau e descobre aí que o seno de x pode ser igual a 1 sobre 2 ou pode ser igual a menos 1. Né? Para o seno de x ser igual a 1 sobre 2, é porque ou o seno aqui é 30 graus, né, ou 30 graus é π sobre 6 radiano, ou ele é o suplemento de 30 graus, que é 150 graus, que é 5π sobre 6, né? Ou então a gente tem aqui o seno de x igual a menos 1. Quando que o seno de x vai ser igual a menos 1?
ele vai ser igual a menos um somente quando a gente tiver o π, né? Quando a gente tiver o x valendo quanto, né? Quando a gente tiver o x valendo π, né? Não, não, a gente tem seno de x igual a menos um quando o x for igual a 3π sobre 2. É isso, 3π sobre 2, certinho. Então a gente tem essas três soluções possíveis, a soma de todas elas vai dar 5π sobre 2 e a gente marca aí a letra B de bola. Bom, pessoal, próxima, né? Essa foi a terceira. Vamos ver. Questão 4. No intervalo de 0 a 2π, aberto aqui no 0 e aberto no 2π, o número de soluções distintas dessa equação é igual a quanto? Vamos lá. A gente pode trocar, né? Trocar aqui o seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado, né? Usa aí a relação fundamental para a gente poder ficar só com a relação trigonométrica cosseno, né? Para facilitar a nossa vida. Vai cair numa equação de segundo grau que tem como raízes menos 1 e meio. Então, ou cosseno de x é igual a menos 1, ou então o cosseno de x é igual a meio. Quando que o cosseno de x é igual a meio? Quando o x for igual a π sobre 3 ou 5π sobre 3. Bom, isso no intervalo que a gente está buscando. E quando que o cosseno vai ser igual a menos 1? O cosseno vai ser igual a menos 1 quando o x for igual a π, né? Cosseno de π é igual a menos 1. Então, nesse intervalo, né, de 0 a 2π, a gente tem somente essas três soluções. Ele perguntou para a gente a quantidade de soluções. A quantidade de soluções, então, é 3 e a gente vai marcar a letra D de dado. D de dado, certinho? Então, tem duas soluções para cosseno de x igual a meio e tem só uma solução para cosseno de x igual a menos 1. Pessoal, próxima, questão 5. Quantas raízes tem a equação seno de 2x igual a raiz de 3 sobre 2, também nesse intervalo de 0 a 2π? Então, vamos lá, né? A gente sabe que quem é esse arco que tem o seno igual a 3π sobre 2, né? A gente sabe que esse ângulo é o ângulo de 60 graus, ou π sobre 3. Mas também pode ser o ângulo de 120 graus, ou 2π sobre 3. Né? Esses dois ângulos satisfazem essa equação. Eles têm seno raiz de 3 sobre 2. Então, esse 2x aqui no arco, ele pode ser ou π sobre 3, né? ou então um côngruo, mas ele também pode ser 2π sobre 3 ou um côngruo. Né? Para a gente poder descobrir quem é o x, é só dividir uma equação e outra por 2, né? Você vai encontrar aqui esse resultado. π sobre 3 dividido por 2 é π sobre 6, né? 2kπ dividido por 2 deu kπ. 2π sobre 3 dividido por 2 deu π sobre 3, né? Mais kπ. E a gente tem aqui as duas famílias de soluções. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever, né, todas elas, pelo menos que estejam nesse intervalo de 0 a 2π. Então, na primeira família de soluções, você tem o π sobre 6 já está aqui, e aí faz o k. Primeiro a gente faz o k valendo 0, né? K valendo 0 a gente tem π sobre 6. Aí você faz k valendo 1, agora x vai ser π sobre 6 mais π, ou seja, 7π sobre 6. É a segunda solução. Faz o k valendo 2. Fizer o k valendo 2, agora a gente vai ter 13π sobre 6. 13π sobre 6 já não serve porque é maior do que 2π. Então a gente parou por aí. Agora a gente vai observar a segunda família de soluções. Faz o k valendo 0, né? K valendo 0, x é π sobre 3. É essa a solução. Faz o k valendo 1. Você tem π sobre 3 mais π, 4π sobre 3. É a próxima solução. Faz o k valendo 2, né? Você vai ter 7π sobre 3. 7π sobre 3 já não serve, já ultrapassa o 2π. Então a gente tem ao todo 4 soluções. Né? São 4 soluções, então a gente vai marcar a letra A. Tá? Existem 4 possibilidades para x, né? Todos esses valores aqui você pode testar, você vai ver que vai dar certinho. Você vai encontrar, né, que o seno de 2 vezes, né, do dobro desse valor, o seno de 2 vezes esse valor, dá sempre raiz de 3 sobre 2, alternativa A. Pessoal, mais uma aí, questão 6. Quantas raízes tem a equação cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x igual a 0 nesse intervalo, né, com x entre 0 e 2π? Bom, vamos lá, vamos ver como é que fica, né? A gente pode resolver aqui essa equação de segundo grau, né? Resolve aqui a equação de segundo grau e escolhe, né, levar tudo para seno ou tudo para cosseno. Eu preferi levar tudo para cosseno
Mas, claro, podia ter levado tudo para seno também, sem problema, né? Mas acho que o cosseno é mais fácil de trabalhar, né? O cosseno é mais fácil de trabalhar, de encontrar aqui a solução geral, né? Que é só você colocar mais ou menos aqui na frente, né? E fica mais fácil de trabalhar. Aliás, nesse aqui eu até esqueci de escrever, né? Aqui eu teria que ter x igual a mais ou menos π sobre 4, né? Vamos lá, vamos ver. Fazendo aí essa conta, né, a gente descobre que o cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então a gente tem quais são as nossas soluções, né? Por isso que não precisou do mais ou menos aqui, né? Vamos lá, pessoal, a gente tem que pensar, né, em todos os valores de x que a gente pode ter como resultado raiz de 2 sobre 2. Então, quem são esses valores? É mais ou menos π sobre 4 mais 2kπ, né? Mais 2kπ, é isso, né? E quais são os valores onde a gente tem o cosseno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2? Aí você vai pensar, né? Vai ficar mais ou menos 3π sobre 4, né? Mais ou menos 3π sobre 4 mais 2kπ. Bom, pessoal, organizando aí aqui eu coloquei um pouquinho mais rápido, né? Mas organizando aí todas essas soluções, né, a gente vai ver que são ao todo 4, né? São essas 4 aqui, são essas 4 que satisfazem esse cálculo, né? Então a gente vai ter 4 possíveis soluções, são essas que estão aqui descritas, né? A gente marca a alternativa D, né? Letra D aí é a opção correta. Certinho? Você pode testar aí, conferir, né? Ver que todas essas soluções batem aí certinho. Bom, pessoal, questão 7. Os valores de x que satisfazem essa equação são... Bom, a gente vai fazer aqui, né, o cálculo do determinante, são determinantes, né, de uma matriz de 2 por 2, vai ficar cosseno ao quadrado menos, né, menos seno ao quadrado. Então vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Poxa, fácil, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é simplesmente 1, relação fundamental. E a gente descobre aí que o cosseno de x, então, tem que ser igual a meio. Poxa, se o cosseno de x é igual a meio, é porque o x é mais ou menos π sobre 3 mais 2kπ. Tá? É o π sobre 3 e o menos π sobre 3 que tem esse cosseno e os seus côngruos também. E aí a solução, né, ela tem essa aparência, que letra D, né? Letra D é a expressão da solução geral dessa equação. Pessoal, questão 8. Qual é o menor valor positivo que satisfaz essa equação? Vamos lá. A gente tem, né, essas duas famílias de soluções. A gente encontra aí que seno de x é igual a meio. Tá? Então, o x pode ser π sobre 6, né, que é 30 graus, ou 150 graus, né, que é 5π sobre 6. E a gente vai ver, né, que o menor dos valores que a gente obtém quando a gente fizer o k igual a zero nessa primeira família de soluções. A gente vai encontrar x é igual a π sobre 6. X é igual a π sobre 6, letra A é a menor solução. Bom, questão 9. X é maior ou igual a zero e é menor do que π. Então, quais são as raízes dessa equação? Né? Tangente ao quadrado de x menos tangente de x é igual a zero. Vamos lá, vamos resolver. A gente pode começar colocando aqui a tangente em evidência e a gente tem um produto de dois fatores que se anulam. Então, ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Então, ou a tangente de x é zero, ou a tangente de x é igual a 1. Nesse intervalo, né? Incluindo aqui o primeiro e o segundo quadrante. Então, quando que a tangente vai ser zero? A tangente vai ser zero somente quando o x for igual a zero. Não tem outra possibilidade, né? Somente quando o seno zera, que aí seno dividido pelo cosseno, né? Vai dar zero dividido por alguma coisa, vai zerar. E quando que a tangente de x, né, vai ser igual a 1? Vamos lá. Somente, né, no ângulo de 45 graus, ou π sobre 4. Repara que o ângulo de 135 graus seria o 3π sobre 4, a tangente vai ser negativa, né? A tangente é negativa no segundo quadrante. Então não dá 1, não dá tangente igual a 1, dá tangente igual a menos 1. O outro quadrante onde a tangente vai ser positiva é no terceiro quadrante. Né? No terceiro quadrante, sim, a gente teria uma outra solução para essa equação tangente de x igual a 1. Só que no terceiro quadrante não serve, porque ele está parando aqui no π, né? Vai só até o π, que é a nossa busca de soluções. Então, a gente tem x igual a 0 e x igual a π sobre 4 como soluções. A alternativa correta é a letra E. Pessoal, questão 10.
A solução geral dessa equação 2 tangente ao quadrado de x mais secante ao quadrado de x igual a 2 é qual, né? Repara que a gente não sabe, né? Pelo menos eu não mostrei como é que se resolve uma equação que depende de secante ao quadrado, né? A gente viu equações que dependem de seno, de cosseno e de tangente. Mas, felizmente, a gente pode reescrever, né, secante, cotangente, cossecante, em função, né, de seno, cosseno e tangente, que são as razões trigonométricas aí elementares, né, as mais simples. O que a gente pode fazer também é pegar aqui, ó, o seno ao quadrado, né, e escrever como uma tangente ao quadrado. É aquela identidade trigonométrica, né, que é uma decorrência da relação fundamental. O que a gente vai conseguir com isso? A gente vai conseguir aqui uma equação de segundo grau, né, 2 vezes tangente ao quadrado mais tangente ao quadrado dá 3 vezes a tangente ao quadrado, igual a 2 menos 1, 2 menos 1, 1. Então, 3 tangente ao quadrado igual a 1, você passa o 3 dividindo, né? Ficou tangente ao quadrado igual a 1 terço. Tirou a raiz quadrada dos dois lados, ficamos assim, né? Como é que vai ser a solução agora, pessoal? Quem é esse x cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? Esse ângulo, né, esse valor x cuja tangente é mais raiz de 3 sobre 3, é o π sobre 6. Π sobre 6 radiano, que é 30 graus. E quem é esse valor de x cuja tangente é menos raiz de 3 sobre 3? Esse é o menos π sobre 6, é o menos 30 graus. Então, a gente tem aqui, ó, as soluções, né? As soluções para o valor positivo, as soluções para o valor negativo. Por isso eu coloquei aqui um mais ou menos. Tá? E mais capê, porque na equação tangente, né, sempre que você tem uma solução, o ponto que é diametralmente oposto também vai ser solução. Né? A gente viu isso. Então, pessoal, a solução geral é essa, né? A alternativa A. Alternativa A, mais ou menos π sobre 6 mais capê. Pessoal, questão 11. Questão 11 é de inequação. Ele está querendo descobrir, né, qual é a solução dessa inequação nesse intervalo. Vamos ver. Em inequação, pessoal, a gente nunca tem uma solução geral, né? A gente sempre vai precisar procurar buscar em um intervalo definido. A gente tem, então, né, os valores onde o cosseno de x é igual a menos meio são esses valores, né, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. E onde, né, que o cosseno é inferior a menos meio? Onde que ele está à esquerda aqui do menos meio, né? É nesse arquinho aqui marcado de azul. Então esse é o conjunto solução, né? Fechado nas duas extremidades, começando no 2π sobre 3 no segundo quadrante, terminando no 4π sobre 3 lá no terceiro quadrante. Então, só marcar aí a letra C, né? Letra C é a alternativa correta. E a última aí, questão 12. Agora eu quero saber qual é o conjunto solução dessa equação cosseno de x maior ou igual a meio, tá? Também nesse intervalo de 0 a 2π. Vamos lá, vamos ver como é que fica, né? A gente pode de novo aí fazer um desenho e ver onde o cosseno de x é igual a meio. Ele é exatamente igual a meio nessas duas situações, quando o x é π sobre 3 e quando o x é 5π sobre 3, que é o replemento aqui de π sobre 3, né? Seriam os ângulos de 60 graus e de 300 graus. Bom, qual é a solução então que a gente quer? Tá marcadinho aqui de azul é esse intervalo contínuo, né? Esse intervalo contínuo aqui de azul, mas quando a gente for descrever, não vai dar para descrever como um intervalo contínuo, né? A gente vai ter que dizer, né, que são os valores que vão de 0 a π sobre 3 e depois, né, os valores que vão de 5π sobre 3 a 2π. Lembrando que a gente tem que respeitar, né, esse sentido anti-horário aqui, né, que é o sentido positivo de rotação. Então, os valores de x começam no zero, vão crescendo, 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 até aqui, né? Aí vem todo o intervalo que não serve para a gente, quando a gente chega aqui no 5π sobre 3, a gente começa a contabilizar, né, um segundo intervalo aqui, que é a solução desse problema, é esse segundo intervalo que está descrito aqui. Então, pessoal, a alternativa correta é a letra A. Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse assunto de equação e inequação, né? É um assunto que vale a pena a gente resolver fazendo o desenho, né? Eu economizei aqui desenho em algumas questões, talvez, né? Talvez tenha feito falta, né? Mas aí eu convido vocês a fazer aí os desenhos, né, nas questões que eu não desenhei para tentar
observar de uma maneira melhor aí as soluções, de uma maneira mais visual, né, as soluções. Bom, pessoal, é isso então. Tchau, tchau.